Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador, trazendo aqui uma surpresa, uma novidade aqui da Super Prumo, da editora Super Prumo, que nós temos acompanhado aqui no canal, os lançamentos da Super Prumo, até para dar uma oportunidade para o quadrinho nacional, para os personagens brasileiros e que saem daquele clichê, daquela coisa do quadrinho americano, né? Que tem algumas marcas que são muito precisas. Não estou desvalorizando, não, eu sou um enorme fã de Marvel, de DC, mas eu sei muito bem que nos últimos anos, tanto Marvel como DC, infelizmente enveredaram por um viés muito ideológico, né? Muito politicamente correto, né? Esse termo que tem que ser usado sempre com muito cuidado, entre aspas. Mas eu acho válido também a gente dar oportunidade para o quadrinho nacional, ainda mais se tiver qualidade. E, novamente, aqui eu vou mostrar um material para vocês que eu considero de qualidade. A Super Prumo tem feito edições, a editora Super Prumo, edições muito adequadas, muito bem feitas e com o mesmo padrão do melhor quadrinho americano, na Panini, por exemplo, né? Em outras editoras grandes, né? Isso aqui é uma belíssima surpresa e eu fiquei assim, muito satisfeito, apesar de a imagem que você olhar logo, você pensar em Napoleão Bonaparte, mas a indumentária era a mesma. Mas nós estamos falando aqui de Dom João VI e posteriormente, provavelmente, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, porque isso aqui é a história do Brasil, logicamente romanceada, ou seja, com um viés de lúdico, um viés de imaginação, que é bem legal também, né? Pelo Meu Sangue, volume 1, eles usaram até o termo tomo 1, que é um termo que recupera, né, a forma de se falar de antigamente, do Laudelino Oliveira Lima e do Joe Bennett, que já desenhou para Marvel, DC, Image e tudo mais, o brasileiro Joe Bennett. Tá? Bom, antes de tudo, como sempre, eu vou pedir aquele favor imenso, aquela charopada que você já sabe, mas se inscreva no canal, porque isso dá uma força para a gente continuar trazendo esses títulos para vocês observarem e ver se vale a pena você investir nesse título. Claro, porque o mais importante é você ter uma prévia se você vai investir ou não. Os preços da Super Prumo estão bastante legais. Não esse título aqui especificamente, porque esse título acabou de sair. Aquele negócio, né? Quando sai por um preço. Se você esperar um pouquinho, daqui a pouco você compra por um preço melhor, né? Então, o nosso vídeo também adianta isso a você. Você já pode, né, se planejar para comprar daqui a pouco. E também não posso deixar de pedir a vocês para no final, se você gostar do papo, deixa o gostei. Não gostou? Deixa o não gostei. Faz parte da brincadeira. Tá bom? Vamos lá. Pelo Meu Sangue, tomo 1, Laudelino Oliveira Lima, Joe Bennett. Com essa imagem bem bacana aqui. Aqui nitidamente é Dom João VI, né? E aqui já o Dom Pedro I, levantando a espada aqui num estilo bem arturiano, né? Bem o Rei Arthur, né? A Excalibur. Logicamente, tem uma associação sutil, mas legal, bacana, tal. E aqui a mesma imagem em preto e branco, editora Super Prumo, tal. Muito bem, a edição é aquela edição muito típica da Panini, né? A lombada quadrada, tal. Eu gosto porque o título está de cabeça para cima, coisa que a Panini erra sempre, bota sempre de cabeça para baixo. Esse está de cabeça para cima. E aqui nós vamos dar uma olhadinha na edição. Aqui já aparece Dom Pedro I, naquela imagem bem clássica de Dom Pedro I, né? É o que está retratado na história. A gente vê essa imagem, a gente pensa logo nessas costeletas e esse bigode, né? Esse estilo muito típico do Dom Pedro I, tá? E aqui, editora que acredita no talento brasileiro, está investindo nos brasileiros, e aqui vem a apresentação do autor, do Laudelino, que faz aqui uma apresentação do que ele vai narrar daqui para diante. E aqui, ele também faz aqui já o artista, né? O Joe Bennett faz aqui, então, uma prévia do que ele vai fazer.
Começando aqui pela origem, é interessante porque também preto e branco, né? Eu sei que algumas pessoas vão torcer o nariz, preferir que fosse colorido, tá certo. Aí eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho que o preto e branco também tem o seu valor, até porque ele remonta a uma história em quadrinho mais antiga, né? Dá essa sensação de uma coisa mais antiga. E também é importante que você faça isso não só na falta da cor, mas também no traço. O traço tem que lembrar as histórias em quadrinhos lá dos anos 60 ou talvez até antes. Eu acho que isso aqui está atingindo bem o objetivo. Me parece uma coisa assim dos anos 60 tal. É bem interessante. Logicamente, ele começa aqui com a idade, porque Dom Pedro I chegou ao Brasil, ele era muito jovem, né? Ele era um menino. Então ele vai contando aqui a história desde o início mesmo. Nitidamente, claramente, a história não vai se encerrar nesse volume. É claro que não. Tá? Mas a arte é muito boa mesmo, nada além do que a gente se espera, do Joe Bennett, tá? Que é um artista realmente muito bom. Eu já tinha visto trabalhos dele para Image e para outras editoras americanas, então aqui ele vai fazer esse mesmo trabalho aqui, né? A gente sabe também que o Dom João VI, ele veio para o Brasil para evitar que o Napoleão Bonaparte capturasse a família real, né? Foi uma estratégia para que Napoleão Bonaparte entrasse em Portugal, mas não tomasse a coroa portuguesa, né? Foi a época das guerras napoleônicas, né? E aqui, então, de certa forma, o Napoleão Bonaparte ficou a ver navios, porque ele não conseguiu capturar a coroa portuguesa, né? Porque tinha que ser fisicamente, né? É a velha história do golpe, né? O golpe só pode ser dado se houver uma figura eminente, uma figura governante para ser conquistada. A fuga da família real de Portugal para o Brasil, ela ilustra muito bem a impossibilidade de qualquer tipo de golpe se não tem regente. Né? No momento que a família portuguesa saiu de Portugal, veio para o Brasil e transformou o Brasil na capital do reino português, esvaziou a tomada de Portugal por Napoleão. Ele chegou lá e não encontrou nada, não encontrou ninguém. Então, na verdade, não houve golpe nenhum. Napoleão não conseguiu tomar oficialmente, legalmente, Portugal, porque o rei estava em outra terra que também era portuguesa, porque o Brasil também. Aí se tornou o Reino do Brasil, Portugal, Brasil e Algarves, né? Aquela famosa história que nós conhecemos das aulas lá do ensino fundamental, né? Muito bem, gente. A edição é muito bacana, muito bonita. Eu gostei. Acho que a história é bem interessante. Eles vão, logicamente, transformar Dom Pedro I num herói, mas é muito bom a gente ter heróis nacionais. É uma coisa que falta o Brasil cultivar os personagens da história brasileira como heróis. Porque o americano faz isso há séculos que os personagens históricos americanos são transformados em grandes heróis. Então, nada mais justo do que o Brasil fazer a mesma coisa a qualquer época. Tá atrasado? Tá muito atrasado. Mas que bom que começou. Temos que começar e temos que dar continuidade. Por isso eu indico para vocês aqui, pelo meu sangue, Laudelino Oliveira Lima, Joe Bennett, para editora Super Prumo. Chegou até aqui? Deixa o gostei. Não gostei? Faz parte da brincadeira. Até a próxima.